Ó Augusta, Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta Rainha dos céus, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha dos céus, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Terão. Tá funcionando? A gente combina e nunca fica no time, né? É, jamais. Então, boa noite a todos. Nós voltamos aí com o Cenáculo Jovem. Porque, né, para os jovens de 0 a 100 anos, esse Este é o é o Cenáculo Cenáculo Jovem. Jovem. Olha, quando a gente não combina, dá certo, né? Bom, e hoje a gente vai fazer alguma coisa que a gente vai descobrir agora. Na verdade, é um bate-papo, né, para falar de tudo aí, das atualidades e As notícias das notícias, de tudo aí que. Todos os assuntos, né? relacionadas à igreja, tá? Isso. Pelo amor de Deus. Mas, é. E antes de começar, vamos fazer uma oração. Quem sabe resolve a Maria aqui na sala? A Raíza? É o Pedro. Vamos lá, Michel. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ó, a gente rezou direitinho hoje, viu? Ó, o padre ensinou certinho como reza. Puxar nossa mesa quase que redonda. Ah, só um minutinho, né? Acho que eu tô falando tão rápido que eu tô até emocionada. Vocês estão aí notando aí de casa que a gente tá num lugar diferente hoje? Sim. Ah. Sim, não? Sim. Conta pra gente, padre, que lugar novo é esse? Essa aqui é a nova sala da Páscoa. Não é mentira, não é não. Essa aqui não é a sala da Páscoa, não. Nós estamos aqui na sala do padre, aqui na sala de atendimento, na secretaria, porque a nossa sala está ficando boa. Em breve vocês vão ver como ela ficou. Já foi trocado o piso, agora foi feita a pintura. Em breve nós estaremos lá na sala da Pascom, graças a vocês que tanto nos ajudaram nas rifas, compraram. E assim, a gente vai construindo junto o nosso espaço, tá bom? Então nós agradecemos de coração. A gente até ia fazer de lá hoje, né? Mas o pessoal foi bem caridoso aqui comigo, que tem as rinite, bronquite e tudo it aí. Então, antes de eu virar fiel defunto, a gente resolveu descer e fazer aqui de baixo mesmo. Ó, tá aí um assunto que a gente vai falar hoje, né? Mas passa a bola pro Muito bem, padre. então hoje o nosso Cenáculo Jovem vai discutir sobre problemas da atualidade, tá bom? Nós iremos aí discutir sobre o que tem acontecido. Eu esqueci que a câmera está ali, eu estou olhando aqui para a tela. Nós vamos discutir sobre a atualidade, vamos conversar um pouquinho. Também está aberto para perguntas. Então, se você tem alguma dúvida sobre doutrina, sobre a sua fé católica, pode perguntar, que hoje a ideia é o nosso Cenáculo Jovem ser um bate-papo, bem simples e bem informativo, também trazendo a nossa visão jovem sobre a realidade da igreja e do mundo. Vamos lá. A gente pode começar voltando um pouquinho aí no tempo, né? Deixando as atualidades para daqui a pouco. Falando um pouquinho da Semana da Padroeira, como que foi estarmos todos reunidos, como foi para você, padre, ver aquele povão de novo, né? Que a gente não via gente fazia muito tempo.
Olha, minha gente, foi uma alegria muito grande. Eu acho que a nossa festa da padroeira esse ano, ela foi de uma forma diferente, né? Tanto a novena quanto a festa. Mas ela foi muito gostosa, porque em 2 horários diferentes, eu pude perceber que houve uma participação maior do que nos outros anos. Se nós contarmos quem participou à tarde, quem participou à noite, dá um grupo muito grande, né? Então a gente fica muito feliz com isso, porque mesmo com o corona correndo atrás das velhas aqui na Ó, Vila Corona, Piauí, ó, o Matilde! corona, Matilde, elas tiveram coragem, todos nós estarmos aqui reunidos, eu acho que foi um momento muito gostoso. Desde a preparação do espaço, que deu um trabalhão, mas nós aqui nos reunimos e fizemos um trabalho legal, até toda a novena, a carreata, fritar pastel, foi muito bom. Foi muito bom rezar e estar de novo com vocês. Acho que foi um momento muito bonito. Agora a gente vai saber da Naira, né? Que a Naira estava lá em cima do carro, lá, filmando, teve foto. Como foi sua experiência? Conta pra gente. Bom, primeiro eu queria voltar um pouquinho para a novena, né? Foi muito gostoso participar. Eu acho que a gente esteve aqui durante todo esse tempo da pandemia e foi muito gostoso ver gente, né? Chegar do trabalho direto para a igreja todos os dias. Foram dias incríveis. E eu aprendi a fritar pastel, gente. E vocês foram as cobaias, Eu viu? descobri um talento. Talvez eu tenha saído da novena com sequelas, porque eu queimei um braço. Mas eu aprendi a fritar pastel. Fiquei, se duvidar, tô cheirando pastel até agora, mas foi uma experiência muito legal, assim, nesse bastidor das novenas, de conhecer, assim, é, ter uma troca muito gostosa com uma geração bem superior à minha. O bate-papo com a dona Helena, com a dona Matilde, foi muito gostoso de conhecer a visão delas, entender como elas se sentiram durante a pandemia, ver a visão do outro. Então, sem dúvidas, foi um momento muito rico para a minha vida. E aí chegamos no dia da padroeira, né? Meu Deus do céu. A gente já tinha combinado, né, entre a equipe da Pascom que ia ter transmissão, foto. Só que eu pensei que ia ser dentro do carro. E aí do nada me aparece um carro de som, um trio elétrico. Eu me senti a própria Ivete Sangalo, assim. Ivete Sangalo católica, claro. Né? Mas, gente do céu, primeiro que. Como que eu subia daquele negócio desastrada que eu sou? Fomos lá em Anguera fora, a gente perdeu a cruz da bandeira do sagrado, mas tá tudo bem, né? Não, a gente foi dentro do caminhão, tinha um compartimento super secreto, ó, normas de segurança do Detran, todas corretas aí, mentira. Não, peraí. Aí, A Naira estragou. acabou de falar para a mãe dela que estava na Anhanguera no Mas trio aí, elétrico e a mãe dela não sabia. mas assim, foi um momento muito bacana. E aí, chegando na concentração da carreata, ver todo aquele pessoal reunido e a emoção das pessoas vendo ali, né, ali embaixo participando. E a gente começou a transmissão, muita gente no Facebook, né? Eu falei assim, meu, quem acompanha uma carreata online? E a gente teve mais de 150 pessoas assistindo, comentando que bom, que gostoso. E ver ali de cima os rostinhos, né? As pessoas trancadas em casa com medo do corona, dando tchau, acenando, foi algo muito inexplicável, assim, que às vezes eu fecho o olho quando eu estou muito cansada, assim, do trabalho, e eu falo, nossa, valeu a pena passar meu feriado ali, né? Então, é uma recordação muito gostosa. Talvez eu tenha ficado com insolação, talvez, mas foi muito bom, né? E as missas também, né? A participação de... É isso que eu ia falar. As missas esse ano, dentro da comunidade matriz, também foi uma experiência muito boa. Algumas pessoas mais idosas vieram e falaram assim, padre, os próximos anos a gente poderia fazer assim novamente. Porque o ruim de fazer campal é que não tem lugar para sentar, a gente fica no sol, é muito barulho, a gente não consegue prestar atenção. E parece que esse ano, dentro da igreja, em vários horários, ficou mais confortável para os fiéis. E também foi muito bonita, muito emocionante. Eu acho que toda a comunidade se empenhou muito. Acho que isso foi um sinal visível da nossa novena e da nossa festa. Eu queria destacar isso, né? Eu participei da missa das 3 horas e foi um momento muito gostoso. Eu sentei para participar ali, quietinha, escondidinha, e eu fiquei muito emocionada, porque, diferente dos outros anos, né, da missa campal, aquela multidão, aquele sol, todo mundo brigando lá para sentar no banquinho, você levanta. E foi muito gostoso porque tinha a participação das pessoas, né?
você escutava o pessoal cantando, rezando, como se fosse nossa, que saudade que eu tava de viver isso tudo. Então, acho que para nossa paróquia foi incrível. Escutei feedback de algumas pessoas que vieram participar também aqui e foi muito legal. Eu quero saber, gente, o que está acontecendo nesses comentários. A avó Cida mandou uma mensagem para a Naira e nós iremos ler. Ela escreveu assim: minha querida netinha, você só sabia fazer miojo. Foi um grande avanço fritar pastel. Eu queria aproveitar. Vai se defender, Naira. Olha, vovó, isso é uma blasfêmia. Então, ótima cozinheira, inclusive você que está acompanhando aí de casa, a gente segue com aquele projeto ainda, agora sei fritar pastel também, então os dotes só aumentam, né? Dá pra casar já, né, Naira? Já dá para casar, Inclusive, então... a Naira tá solteira, gente. Vamos... Próximo tópico. Tá certo, minha gente. Então, assim, a festa da padroeira foi ótima, graças à própria Nossa Senhora Aparecida que nos acompanhou. Eu acho que esse ano, dentre toda essa dificuldade da pandemia, nós celebramos da melhor forma que nós podíamos celebrar. E ela esteve conosco do começo ao fim. Teve dificuldades? Sim, muitas dificuldades, muitos problemas, principalmente na cozinha, mas tudo isso foi remediado, graças a Deus, porque a festa era de Nossa Senhora Aparecida, e de fato foi. Então, quem participou, eu sei que aqui está assistindo a Nilzinha, que nos ajudou na cozinha, a Fátima, tantas pessoas que nos ajudaram, então também vai o nosso agradecimento. Bom, agora a gente pode falar das indulgências. Sim? Sim. Ué. Tá bom. Deixa o Pedro falar, gente, eu Tá, falo demais. a gente sabe que agora teve o Dia dos Fiéis Defuntos, né? E a gente queria saber do padre o que é indulgências, como conseguir e como que vai ser as indulgências durante todo o mês de novembro com a pandemia. Muito bem, então vamos lá. O que é uma indulgência? Veja que a Igreja Católica, ela não é uma igreja que nasceu assim, ou pelo menos é uma igreja fundo de quintal. A igreja, nós consideramos que ela é o corpo místico de Cristo. Essa expressão de corpo místico de Cristo é uma expressão de São Paulo, que está presente lá nas cartas de São Paulo. Então a igreja participa desse mistério de Cristo, onde ele é a cabeça e nós somos o corpo. Olhando para a escatologia, a palavra escatologia quer dizer as realidades últimas, o fim último, não é pleonasmo, não, é fim último mesmo, da nossa existência. A Igreja Católica, a nossa fé cristã, ela concebe a realidade da morte e da eternidade em 3 espaços. O inferno, ínferos é aquilo que está embaixo. O purgatório, que está lá no livro dos Macabeus, e os protestantes não aceitam. Os protestantes não aceitam o purgatório porque eles retiraram o livro dos Macabeus, lá da Bíblia deles, né? E o céu. Aquela alma que vai para o céu não precisa de indulgência, porque a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela concede aos seus fiéis uma diminuição das suas penas. Então, por exemplo, o Pedro matou uma pessoa, matou a Raíssa, e ele veio e se confessou. Naquele mesmo dia, depois da confissão, ele cumpriu a penitência, ele morreu, ok? Perceba, se o Pedro não tivesse buscado a confissão, ele iria direto para o inferno. Porque não matar é um dos mandamentos da lei do Senhor. E ele cometeu. Então ele iria direto para o inferno. O sacramento da reconciliação deu a graça dele se reconciliar com Deus. Mas o Pedro, ele não está pronto para ir para o céu. Porque ele carrega em si a mancha, a marca do pecado. É como um corte. Eu faço o corte, eu coloco o remédio. A confissão é aquele remédio que vai ajudar na cicatrização. E a pena é a cicatriz, é a marca do pecado. Então as indulgências, elas entram para diminuir essas manchas do pecado. Então a igreja concede, a igreja como corpo de Cristo, como esposa de Cristo, ela concede aos seus fiéis aqui na terra algumas obras de caridade, algumas obras, alguns exercícios que diminuem as penas desses pecados confessados. Então, se ele demorasse uma semana para morrer, e ele cumprisse não apenas aquilo que foi dado como penitência na confissão,
mas ele cumprisse outras obras de caridade ou as obras de misericórdia espirituais e corporais, ele iria alcançar algumas indulgências que ia diminuir essa pena no purgatório. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender, se tiver dúvida, coloca aí. As indulgências são meios pelos quais os fiéis aqui na Terra diminuem a sua estadia no purgatório. Existem dois tipos de indulgência, aquelas que nós chamamos plenárias e as indulgências parciais. Por exemplo, rezar a alma de Cristo depois da comunhão. É indulgência de 100 dias a menos no purgatório. Tá? Padre, onde está isso? Num livro que se chama Indulgentiarum, em latim, Indulgentiarum, que é o livro das indulgências. Rezar a Salve Rainha, rezar na intenção do Santo Padre, rezar o Santo Anjo do Senhor. Tudo isso são orações de indulgências, certo? Essas são as parciais. Em algumas festas, alguns jubileus, a igreja concede indulgência plenária. Como, por exemplo, nós tivemos há uns anos atrás o Ano Santo da Misericórdia, onde nós éramos convidados a ir até um santuário ou até uma catedral e passar pela porta da catedral e depois buscar a confissão, que nós iríamos alcançar a indulgência plenária. Entendeu? Então a igreja concede ou a indulgência plenária ou a parcial. Só que nós aqui na Terra não estamos só. De novo, a igreja é a esposa de Cristo. Tá, eu estou falando de uma forma bem simples para vocês poderem entender. Mas este corpo de Cristo se divide em 3 realidades. Aqui na Terra, que é a igreja militante, militar quer dizer caminhar, peregrinar. É a igreja padecente, que é aquela que está no purgatório, e a igreja celeste. Essas 3 realidades constituem uma única igreja. Então, se nós somos uma única igreja, se todos nós estamos no corpo de Cristo, nós podemos orar uns pelos outros. Assim como os santos que estão na igreja celeste podem interceder por nós que estamos aqui na igreja militante, nós que estamos aqui nesta igreja podemos interceder e rezar por aqueles que estão padecendo no purgatório. Então, o dia de finados ele vem como uma indulgência para o falecido, onde a igreja terrestre, a igreja militante, ora pelos seus irmãos que estão no purgatório padecendo. E a igreja militante oferece sacrifícios para que a igreja do purgatório seja aliviada do sofrimento. Então, por isso que existe o dia de finados, a comemoração dos fiéis defuntos, para que a igreja militante recorde daquelas almas que padecem no purgatório e que precisam da oração. Então, eles alcançam indulgência também. Só lembrando que a gente tem que rezar pelas almas do purgatório sempre, todos os dias, não é só no dia de finados. Isso, no dia de finados, nós somos convidados a recordar os nossos falecidos. Por isso que eu brincava na homilia, eu dizia assim ao povo, olha, reza bastante para quando vocês morrerem, terem alguém para vir aqui na missa de finados para rezar por vocês, porque se nós estivermos no purgatório, essa oração é importante. Padre, mas a Naira morreu. Vai matar já. Morreu. Pá, deu pipoco. E ela foi direto para o céu, porque andou no trio elétrico no dia da padroeira. Foi direto para o céu. E a mãe dela aqui na terra oferece a missa de finados para ela. Mas se ela está no céu, ela não precisa dessa indulgência. Então, a tradição da igreja nos ensina que por nós sermos um único corpo, essa prece da Michele aqui na terra vai para alguma alma que necessita de oração no purgatório, que necessita dessa indulgência. Acho que o Pedro pode até complementar depois, né? Mas acho que tem bastante consagrados à Virgem Maria pelo método de São Luís. E é importante lembrar também que quando nós somos consagrados... Ih, travou. Voltou? Ah. Voltou? É. Dá uma atualização. Ah, não vai.
Gente, pessoal aí de casa, tá? Vocês estão vendo a gente? Manda um coraçãozinho, um sinal de fumaça. Parece eu no meu TCC ontem, né? Que caiu do nada, eu comecei só mandando. Então, tá funcionando, né? Então, manda o coraçãozinho de vocês, né? É que nós perdemos o sinal aqui, então É, nós vamos continuar falando com a gente, vocês, que vocês estão nos vendo. nossa, gente, a Pascom hoje tá tão tecnológica que o nosso chefe, o Danilo, colocou um monitor. Aí a gente fica aqui se vendo como se fosse um espelho. Aí todo mundo já perturbadíssimo. Mas, né, voltando ao que eu estava falando, Muito bem, a Lei e a Nilzinha confirmaram, elas é, estão nos vendo. no caso de pessoas que são consagradas a Nossa Senhora pelo método de São Luís, nós acreditamos que quando a gente reza por um fiel, por um defunto, indulgência, enfim, a nossa indulgência vai para Nossa Senhora, para que ela distribua. Então, de algum jeito, vai estar sendo distribuído, então rezem sempre pelos defuntos, né? A Nilzinha nos perguntou assim, padre, padre não, perguntou para o grupo aqui. Em todas as missas rezamos pelas almas. Significa que todas as missas nós pedimos indulgência? Ao falecido, sim. Mas entenda, eu vou falar agora uma coisa que eu vi num vídeo protestante. Eu acho o máximo esses vídeos de YouTube protestante. Coitados, nem sabem o que estão falando. Padre, por que você não responde a gente no WhatsApp? Tô vendo vídeo de Não, ele dizia assim, o título do vídeo era: um cristão pode visitar um cemitério? E aí ele dizia: não, porque o único mediador é Jesus Cristo. E só Jesus Cristo salva. Então aquele fiel, se ele foi bom, ele está no céu. Se ele não foi, ele está no inferno e acabou. Ninguém pode fazer nada por ele, porque o único que vai mediar é Jesus Cristo diante do Pai. Vejam, eles não têm noção de igreja. Porque é assim, a primeira realidade é essa que eu falei, que está lá na carta de São Paulo. São Paulo vai dizer: a igreja é um corpo. E a igreja deve ser submissa a Cristo, que é a cabeça. Depois São Paulo vai continuar o seu discurso falando assim, que nós devemos orar uns pelos outros. Se eu seguisse essa lógica protestante, eu não ia rezar nem pela Naira, que está aqui do meu lado. Porque eu não posso fazer nada, quem faz é Jesus Cristo. E cada um por si, né? Cada um por si. Então essa ótica individualista, ela não existe. Porque mesmo aqueles que já morreram e partiram, estão junto de Deus, eles estão inseridos no mesmo corpo que nós pelo batismo. E a cada sacrifício da missa, onde Cristo se faz presente no altar, a igreja, nas suas três realidades, nos seus três tempos, se une para louvar e bendizer o Senhor. Então perceba, quando nós rezamos a missa, nós nos unimos com todos aqueles que já partiram. Somos uma única igreja em torno do altar para viver o mistério de Cristo. Então, Cristo é o mediator Dei, é o único mediador do Pai? Sim, Jesus é o mediador. Mas percebam que nós, igreja, sendo o corpo de Cristo, nós participamos deste mistério de Cristo. E participando desse mistério de Cristo, olhando as cartas paulinas, onde ele nos pede para orarmos uns pelos outros, nós encontramos o sentido de rezar pelos falecidos, porque eles não estão extra-eclésia, não estão fora da igreja. Eles ainda são igreja. Nós estamos no único corpo, até a eternidade. Nilzinha, se tu morrer daqui a pouco, mulher, tu não deixou de ser a minha irmã. Tu continua no mesmo corpo que eu, mas na igreja celeste. Então, essa ideia protestante de que não rezamos, não adianta visitar cemitério, que Jesus já julgou, a pessoa vai para o céu ou para o inferno, isso está errado. Nós acreditamos pelo livro de Macabeus que existe o purgatório, e nós acreditamos que é nossa obrigação rezar uns pelos outros. Por isso que nós rezamos na Santa Missa com os defuntos, porque rezamos por eles e com eles o mistério eucarístico. Uma coisa importante também falar do purgatório é que as pessoas que já foram para o purgatório, elas já estão salvas. Elas só vão ficar passando ali um período de tempo de purificação. Não é um terceiro lugar que a pessoa só vai para o céu ou para o inferno. O purgatório, para quem já foi para o purgatório, já está salvo ali. Só tem um período de tempo ali de purificação para que ela chegue até Deus, alcance a graça. Eu queria uma coisa perguntar também, padre. Dá para saber quanto tempo dura a sentença no purgatório? Perceba, o salmista vai dizer:
Um dia para vós são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, assim, nós aqui entramos numa dúbia teológica entre kairos e cronos. A palavra cronos, que vem de cronologia, de cronômetro, é o tempo com o qual nós marcamos a nossa vida. É o tempo que marca o relógio, é o nosso calendário. O cronos, ele consome a nossa existência. Então já era 8 horas, agora daqui a pouco já é 9, já é 10, e esse tempo cronológico consome a nossa existência. O kairos, que é o tempo de Deus, ele é um tempo próprio na realidade do Senhor. Então não é um tempo que nós podemos cronometrar a partir da nossa compreensão de tempo. Ou seja, o purgatório ele pode ser muito mais extenso do que esta realidade cronológica, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Isso é um problema, porque assim, quanto mais obras, Pedro, você fazer aqui na vida, as obras de misericórdia, tanto corporal quanto espiritual, menos tempo você vai passar no purgatório. Padre, quais são essas obras? São várias. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, enterrar os defuntos, depois vem dar bom conselho, e aí vai. São 14 obras, e se eu não me engano, o Papa Francisco acrescentou mais 2. Tá? Então agora são 16 obras que nós podemos fazer junto com a nossa vida de oração para diminuir a pena. Agora, quanto tempo é uma pena, nós não sabemos. O que nós podemos fazer é lutar aqui na terra pelas nossas obras para diminuir as nossas penas. E não pense que o purgatório é um lugar gostoso, Eu viu? ia falar isso agora. Tem gente que pensa que é a salinha da Pascoal Nova, é uma antessala do céu. Não. A palavra purgatório vem de purgar, de limpar. Então também é sofrimento. Uma vez eu li um artigo, agora eu não lembro, a gente vai falar de fontes daqui a pouco. Olha eu trazendo fontes aqui. Mas acho que faz muito tempo que eu li, que falava, né, sobre o purgatório, que não é bom, que é como se fosse uma dor que não é nem mensurável de quanto machuca, porque se a gente está ali no purgatório, significa que a gente não completou tudo que, né, para chegar ao céu, e é uma ferida. Então, meu irmão vai rezar, vai fazer caridade, e acho que caridade não é só, né, acho que tem que ter a intenção, né, ligado com a fé, não adianta sair por aí fazendo por status, e vamos buscar aí pra gente chegar pelo menos, ficar o menos tempo possível no purgatório, né? E que o que a sua mão direita fazer, que a esquerda não saiba. Não adianta ficar postando foto em Facebook, falando, ó, a minha caridade, olha o que eu estou fazendo, olha a cesta básica que eu estou dando. Isso daí você já recebeu o prêmio nessa vida. Não vai diminuir nada suas penas no purgatório, vai aumentar. Ô, padre, eu sei que tem algumas maneiras de ir pro céu direto. Quais seriam essas maneiras? A primeira é a vivência sacramental. Qual? Eu dizia isso no dia de Todos os Santos. Santa Teresinha foi santa? Claro, a igreja reconheceu, canonizou. Ela sempre foi santa? Não. Todas as vezes que ela caiu nesta vida, ela buscou o sacramento da reconciliação para alcançar a santidade. Eu dizia isso para as pessoas que o primeiro caminho da santidade é a vivência sacramental. Então, por exemplo, um casal que está juntado, como você junta 2 folhas. Se Cristo deixou o matrimônio para a santificação dos homens, então viva o matrimônio. Ou seja, se eu vivo os sacramentos da igreja, é o primeiro caminho para ir para o céu. Ponto. Padre, mas eu não sou muito bom. Eu viro e mexe, eu caio, eu me confesso. Então, junto com a vida sacramental, o discipulado cristão, meu irmão. As suas obras de caridade, a sua vida de oração, a sua vida de contemplação, porque tudo isso diminui as suas penas no purgatório. Então, se você ter uma vida sacramental e uma vida caritativa e de oração, você alcançará o céu. Por exemplo, a Alexio Divina, que é a oração da Sagrada Escritura. Se você faz 20 minutos por dia, você alcança a indulgência. Então, tudo dentro da nossa tradição católica, ela tem indulgência. Então, para alcançar o céu, é ora et labora. É a oração, a vida sacramental e o trabalho. E também vergonha na cara, né, minha gente? Porque é assim, muita gente quer ir para o céu, mas não quer ser cristão, não. Aí eu sou, padre, eu quero ir para o céu. Eu pergunto, quer ir para o inferno? Não, quero ir para o céu. Aí você fala, tá, mas o que você faz sexta-feira à noite? Aí eu vou ali, tomo uns passes. Eu quero ir pro céu. Então você vai para o céu da boca do leão. Certo? Então, que seja católico de fato.
E para o cristão que quer alcançar o céu, eu queria te contar um segredo, assim, só entre a gente, você precisa morrer. Então, ser cristão é não ter medo da morte, né? É esperar por ela. Então, se a gente tem a certeza do céu, a gente não tem medo disso, né? Ah, uma pergunta legal da Tereza. Tereza é filha da dona Ana. Ô, Tereza, um abraço para você e para dona Ana. Já tive hoje com a dona Ana na missa do apostolado. Vamos lá. Tereza, minha santa, aí ela pergunta assim para mim, padre, na via sacra tivemos a graça da indulgência. Pergunta, foi plena? Sim, só que a via sacra no tempo da quaresma às sextas-feiras. E eu posso oferecer por um único defunto. Então, por exemplo, eu tenho lá 10 pessoas da minha família que morreram. Se eu rezar aquela via sacra na sexta-feira, na intenção de um defunto, ele alcança a indulgência plena. Padre, eu quero rezar agora, hoje, sexta-feira. Não, aí não vai ser indulgência porque não é o tempo quaresmal. Tá? Então é só no tempo da quaresma, que são aqueles 40 dias antes da Semana Santa. No advento temos também? No advento nós temos, mas assim, o advento ele é diferente da quaresma. Porque a quaresma ela é uma conversão plena, porque nós celebraremos o mistério da ressurreição, que é o ápice da nossa fé. Então a quaresma é aquele arrumar a casa mesmo. É você escancarar as portas e se converter. O advento não. O advento são 4 domingos que tem mais o sentido da espera. Então é mais um arrumar a casa para receber a Cristo. Então ele tem algumas indulgências por algumas orações, mas é mais simples do que o tempo da quaresma. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Giselda, muito boa. Boa noite a todos. Gostaria de saber se quando uma pessoa tem um pecado e na hora da morte pedir perdão a Deus, mesmo assim sua alma vai para o purgatório ou vai para o céu? Muito bom, Giselda. Aí A a colega do Gi... pastel, hein? Ô, A Giza. ô Giza, depois você manda para mim, quero saber do Marçal, viu? Como que ele tá? Estou em oração por ele. Vamos lá. Por exemplo, o suicídio. A resposta não é minha, a resposta é de São Curadars. Antigamente, a igreja não celebrava nem o sufrágio de um suicida. Então, por exemplo, a pessoa se matou, pulou da ponte. O padre era proibido de benzer o corpo, era proibido rezar o 7º dia e era proibido enterrar no cemitério cristão. Porque o atentado contra a vida era considerado, ainda é considerado, o maior dos pecados. Né? Tanto é que o aborto gera tanto conflito por causa disso. Vai dizer São Curadars, nós não sabemos o que aconteceu com aquela pessoa. Se no último minuto que ela pula, se ela se arrepender verdadeiramente do seu ato, ali próximo de bater no chão, de cair, Deus, de fato, o acolherá na sua misericórdia. Será no céu? Provavelmente não, ele vai ter que purgar esta pena do pecado. Mas cada caso é um caso. Nós não sabemos o que levou a pessoa a cometer tal ato. Entende? Então nós acreditamos que se há um arrependimento, há a misericórdia de Deus. Porque quanto maior é o pecado, maior será a graça do perdão. Né? Então Deus há de perdoar e de acolhê-lo, mas provavelmente ele vai purgar, vai se purificar para ir para o céu. Uhum. E às vezes nós somos tão miseráveis, né? Tão miseráveis e o Senhor, mesmo assim, encontra várias formas de nos salvar. A gente tem a graça de alcançar a santidade através dos sacramentos, mas a misericórdia de Deus é tão infinita, né? O que não significa que a gente tem que sair por aí, né? Só na hora de morrer. Mas eu acho que é um mistério que nós nunca vamos conseguir explicar, que é a misericórdia de Deus, né? Tem perguntinha aí? E tá bombando, tá bombando, tá bombando. Tá, tem mais uma pergunta da Rosângela. Padre Rafael, eu tenho uma dúvida. Por que na Bíblia aparece céu e céus, tanto no singular quanto no plural, em diversas passagens? Pode me explicar o porquê? Posso sim, Rô. A Rô é irmã da Beata Mocinha, viu, minha gente? Olha, não, Beata, você não, é a Beata da minha irmandade. Tá bom, a Nilzinha. A Beata Mocinha é da MENC, é a Beata da minha irmandade aqui da Tudo Vila beata. Piauí. Tudo Beata. Um abraço para você, para a mãe, para todo mundo aí. Vamos lá, Rô. Então, assim, quando está céu no singular, ele se refere ao céu enquanto espaço físico. E quando está céus no plural, é enquanto espaço teológico. Por exemplo, Pai nosso que estás nos céus.
O Pai está nos céus, que não é um céu físico, não é uma realidade que eu vejo, mas é uma realidade teológica. É aonde habita o mistério de Deus. Então eu chamo de céus. Assim na terra como no céu. Então a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, ele se estende na terra e no céu. Então é um símbolo físico. Então quando o céu é no singular, ele se refere ao espaço físico. Quando ele está céus no plural, ele se refere ao mistério de Deus, aonde habita Deus e da onde provém todas as graças. Tá bom? Não sei se deu para entender. Se não deu, escreve aí que a gente explica melhor. Mas é isso. Por isso que no Pai Nosso nós rezamos os dois céus, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, e depois assim na terra como no céu. Tá? Então, o Pai que está nos céus é a realidade teológica. Assim na terra como no céu é o espaço físico. Tá bom? Padre, aquelas pessoas que morrem martirizadas, elas vão direto para o céu? Sim, porque o que é a indulgência? O que é a indulgência? Ela é um esforço. Ela é um esforço do quê? De você buscar na sua vida, na sua pele, sentir as dores, sentir a penitência que Cristo sentiu na cruz. Então, aqueles que são martirizados, eles entregaram a própria vida pela igreja, por Cristo, pela fé. Então, o martírio, ele é indulgência plena. Por isso que os mártires, eles sempre alcançam os altares, porque a graça de Deus aconteceu na vida deles de forma esplêndida. E eles entregaram tudo que eles tinham ao Senhor, a própria vida. Já pegando um gancho já, durante essas semanas que se passaram, né, a igreja sofreu ataques no Chile, o ataque na França também, e todo mundo ficou meio chocado, né? Tipo, nossa, que coisa absurda. Mas a gente pensa, né, que é a verdadeira igreja uma coisa que eu sempre reparo, assim, que é sempre a igreja católica que está sendo atacada. É sempre as igrejas católicas que estão sendo destruídas. É sempre a verdadeira igreja de Cristo ali que está sendo atacada, né? O que que a gente tem que pensar no meio de tudo isso, padre? E assim, como a gente deve se comportar diante disso, né? A gente viu que, por exemplo, no Chile, se eu não me engano, ou na França, tinham 24 jovens que tinham ido fazer uma vigília e tinham 6.000 pessoas militantes, né? Aquelas pessoas bagunceiras que não militam por nada, que foram atacar a igreja, querer queimar a igreja. E aí, pegando esse gancho, como a gente deve se comportar diante disso? Se isso é uma coisa que pode acontecer com o Brasil? E o que a gente pode, como confortar as outras pessoas, né? Porque a gente vê uma situação dessa, a gente fica desesperado, porque pode ser que aconteça aqui no Brasil uma hora ou outra, né? Por exemplo, a gente tem medo até de andar com um crucifixo ali na Paulista, porque a gente pode apanhar, né? Mas o martírio nunca esteve tão próximo. De fato, nunca esteve tão próximo. Você vê pelas escolas, pela própria ideologia de gênero, que são afrontas diretas à fé. Né? Ainda não se começou o martírio enquanto agressão física, mas enquanto agressão moral e o discurso de ódio já começou há muito tempo no Brasil. Como responder ao mundo? Eu vejo assim que a nossa resposta deve ser aquela de uma pessoa de fé. O mundo nos persegue, graças a Deus. É sinal que nós estamos com Ele. Porque se Cristo assumiu a cruz e nos ensina que o caminho do céu perpassa pela cruz, bem-aventurados somos nós quando somos perseguidos por causa do nome dele. Ele já dizia isso para nós. A fé cristã assim morninha, aquela aguinha gostosa de banho, não existe, certo? A igreja durante séculos, e agora eu falo como professor de história, a igreja durante séculos sofreu perseguições terríveis. E também foi perseguidora, mas sofreu muitas perseguições. Então não é de hoje a perseguição. Como os cristãos responderam à perseguição? Sempre olhando para o alto. A nossa fé está em Cristo. Viva Cristo Rei! Não é isso que gritava aquele Marte? Viva Cristo Rei! São José Sanches del Rio. Muito bem. Ele gritava. Então,
Então, eu vejo assim, como responder ao mundo? Primeiro, na firmeza. Nós não podemos ser católicos frouxos, que quando vem a adversidade se esconde. Não, nós devemos ser firmes. Se vier a agressão, a perseguição, aceitar, entregar a nossa vida a Cristo. Porque aqueles que são perseguidos alcançarão a eternidade. É claro que nós devemos lutar para que as ideologias não prevaleçam. Aí sim, isso é um caminho que nós devemos lutar. Padre, lutar contra a perseguição? Não. Lutar para abrir os olhos daqueles que nos perseguem, para que eles sejam novos Paulos, que vejam a realidade, vejam o erro e se convertam. No início da igreja tinha uma disciplina que nós chamávamos apologética. O que era apologética? Era a defesa da fé. Depois, ali no período de Santo Agostinho, a apologética acabou, virou escolar, virou patrística, depois virou escolástica, porque já não tinha mais a necessidade de defender a fé, porque todos eram cristãos. Eu acredito que agora é necessário voltar à apologética. Nós devemos defender a nossa fé a todo custo. E se vier o martírio, graças a Deus. Felizes e bem-aventurados somos nós quando somos perseguidos por causa do reino de Deus. Né? E acho que esse é o problema do cristão hoje, né? A gente vê o martírio e fala assim, ih, não é comigo não, ó. Ideologia de gênero, aborto ok. Acho que o cristão tem medo de ser cristão hoje e precisa disso, né? De coragem, porque a gente acabou de falar de céu e como que eu quero ir pro céu assim? Então, ó, se converta, irmão. Ah, senão o capiroto te pega, viu? Temos muitas perguntas. Tá. Vai, Vamos lá. ataca aí. Eu vou fazer a pergunta da Michelle aqui. A Michelle perguntou assim: é o caso daqueles que estavam nas igrejas durante os ataques? Se entrou de repente só para furiar, também vira mártir? Percebam que a palavra mártir não é quem foi morto em igreja. Nós devemos entender isso. A palavra mártir quer dizer testemunha. Então, assim, que nem a pergunta da Raíssa foi, essa perseguição da igreja, se caso chegar até nós, o que nós devemos fazer? Nada, ser testemunha, ser mártir. Eu entrei na igreja e morri porque estava no lugar errado, na hora errada, e o capiroto atentou e me levou. Percebam que eu não fui um mártir da fé porque morri num solo sagrado, tá? Então é importante a gente gravar isso. Para ser mártir, é necessário ser testemunha de Cristo e morrer pela fé. Então aquele jovem que gritava "Viva Cristo Rei", enquanto estava prestes a ser assassinado, ele foi o mártir, porque era a vontade que ele negasse o Cristo Rei, ele não negou. E aí ele foi assassinado. Então aí é esse o sentido. Mártir é quem morre como testemunha viva de Cristo. Tá. Antes de fazer uma outra pergunta aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal. Os mártires da história da igreja, pelo menos os que eu conheço, eles foram todos mártires de sangue, né? Que deram uma vida. A gente pode considerar que hoje há um outro tipo de martírio na nossa sociedade, tendo em vista que a gente precisa nadar contra a corrente, a gente é atacado nas faculdades, a gente é atacado na nossa própria casa, pelos nossos irmãos, dentro da nossa própria igreja, porque hoje a gente luta para ser católico dentro da igreja. Existe essa possibilidade de ter um novo martírio? O Papa Bento XVI teve uma audiência com os coroinhas. O ano eu não vou me lembrar e nem o dia. Eu lembro que era no mês de agosto, porque era dia de São Tarcísio. E a história conta que São Tarcísio era um jovem de aproximadamente 12 anos, que foi apedrejado até a morte porque levava comunhão àqueles cristãos que estavam presos. E o Papa dizia àqueles acólitos: hoje, talvez o mundo não peça mais o nosso sangue, mas eu convido todos vós a serem mártires no testemunho. O que o mundo padece hoje? Ele padece de um testemunho de fé visível. Por exemplo, você ser cristão dentro de uma universidade é um martírio, todos os dias. Talvez se desse uma pedrada e acabasse logo, ia ser mais fácil do que você ter que aguentar todos os dias aquele professor ou aquela professora, sabe, assim, toda sapatão, assim, toda esquerdista, toda... Então, talvez seria mais fácil levar uma pedrada. Então, o Papa dizia para nós que hoje o mundo não pede mais um martírio de sangue, para alguns sim, mas para a grande maioria ele precisa de uma igreja que testemunhe. Então é isso que eu digo para você, os mártires, eles derramaram sangue, mas quantos mártires do nosso tempo são martirizados todos os dias por acreditar em Cristo e na igreja? E olha que o padre levantou esse cenário da universidade e eu consigo até testemunhar isso, porque eu faço comunicação, né? Eu fiz comunicação
E na minha profissão, a gente precisa ter um olhar muito aberto, né? Muito aberto ao macroambiente, à sociedade, para poder discutir, para poder entender o que o mercado comunica. E é absurdo que, tipo, algumas coisas que a gente escuta na sala de aula e não pode nem rebater, porque senão eu perco ponto, eu sou eliminado. Só que a gente fala, porque a gente é abusado, né? Mas é muito complicado. E professores que defendem aborto e ideologia de gênero, e eu não posso ir contra porque o mercado não vai contra, o meu cliente não é contra. Então, é muito, muito difícil ser cristão no dia a dia mesmo, né? Na parte de pôr em prática. Você cai muito ali e você, às vezes, começa conflitos internos na cabeça, e ali você precisa muito manter o olho bem fixo ao Senhor, porque as faculdades tentam demais, né? A história que ensinam na escola, a sociologia, é todo mundo muito atacado. Então, ó, não precisa morrer não para virar mártir, né? Eu digo para vocês assim que em todas as graduações que eu fiz, eu passei muita dificuldade, porque quando a gente estuda um pouco mais e a gente conhece um pouco mais a fundo, a gente tem certeza do que a gente fala, a gente é tido como tradicionalista, como olá, sei lá, bolsonarista, não sei o quê. Esse E pensamento é o medieval. pensamento Direita. medieval. Eu morei com um padre, não vou falar o nome dele não, para preservar a minha pessoa, não a dele. Eu morei com um padre que ele dizia assim que eu era muito radical. Você é muito radical. Só porque eu cobrava dele, olha o que eu cobrava, o registro dos livros de batismo. Então dizia para ele, padre, o senhor batizou, tem que registrar, porque mais tarde essa criança vai crescer, vai precisar desse registro. Nada, o importante é o sacramento, isso é muito radical. Depois eu fui entender que para ser cristão é necessário ser radical. Porque a palavra radical é aquele que vai à raiz. E não existe um cristianismo superficial. Todo cristianismo é ir na raiz que é Cristo, ser radical. Então a radicalidade faz parte do cristianismo. A superficialidade é própria do capiroto, que só semeia a divisão. Então eu sofri muito. Então o Papa pede esse martírio hoje de nós, Papa Bento XVI, o martírio da fidelidade. Porque o céu é dos violentos, né? Aqueles que lutam. Hoje em dia a gente vê, sei lá, um católico muito murcho, digamos assim, que quer viver uma vida ok. Eu sou católico só de fachada. Eu sou católico para postar no meu Facebook, no meu Instagram, para mostrar a minha devoção, mas no interior são um bando de sepulcro caiado. Mas esses ainda são até que bom. O pior é aqueles que na segunda-feira posta Chico Xavier no Facebook. Aí na terça-feira posta uma frase de música protestante e dois braços esticados assim pro alto. Aí na terça-feira posta uma charge que é cheia de ideologia. Por exemplo, aquela charge ridícula de Jesus abraçando uma ovelhinha com a bandeira LGBT. Jesus pergunta, por que você está aqui e não está com as outras? Aí a ovelhinha responde, é porque as outras não me acolhem do jeito que eu sou. Sendo que o Evangelho diz que reúne, quando encontra a ovelha perdida, reúne os amigos para festejar aquela ovelha que estava perdida e que se encontrou. Aquele pecador que estava perdido e agora encontrou a vida. Desassocia o estar com Cristo de uma vida em Cristo. Então o importante é estar com Ele, não ter uma vida nele. Então, aí na quarta posta isso. Na quinta-feira posta alguma besteira. E aí na sexta-feira lembra de postar alguma coisa da igreja ou corrente. Não, Digite porque amém, senão essa sextou. criança vai morrer de câncer. Sexta-feira é dia de sair. Ah, só no sábado. Então, ainda se é um católico, pelo menos posta coisa católica, graças a Deus. Pior é aqueles que ficam postando roupa indecente. E Mas aí quando... vocês vão falar assim para mim, o padre hoje está manifestado. Reza uma Ave Maria por Ixi, mim. mas então não pode falar, né? Quando você posta uma foto de biquíni com a O frase, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se tá faltando a roupa, meu filho, vai faltar o que mais? Tá passando... Tem mais Tem uma perguntas? perguntinha aqui, ó, da Elis Regina. Elis Regina, minha gente, que chique. Olha. Nossa, Ô, será Elis, um que... abraço, minha santa. Nossa, Deus ilumine você. eu já ia perguntar da Marisa Monte. Desculpa, um beijo, Elis. Não, tô brincando. A Elis é lá da paróquia do Padre Sérgio e do Padre Daniel. Um Isso. abraço, minha santa. Ela Vamos falou lá. assim: boa noite a todos. Padre Rafael, sou aqui da comunidade de Santo Antônio de Taipás. De Taipas. Taipas, Taipas. perdão.
Gostaria de saber por que o pessoal, quando separa do cônjuge, não pode mais comungar. Muito bem. Então, assim, a separação não é condício, não é condição para a não comunhão. Então, vou te dar um exemplo. Eu e a Naira, nós somos casados. O cânon 1095 do direito canônico vai dizer que o núcleo do casamento é o amor, certo? Então, nós casamos. Eu amava a Naira me amava. Só que eu ia jogar bola todo sábado, sabe? Em vez de alimentar o amor, o que que eu fiz? Eu comecei a jogar bola e lá eu tive uma paixão pela Raíssa. Aí eu falei, aquela ali tá me oferecendo Porque a gente tá mais do que separada. essa. Mas eu gosto da minha esposa, mas eu quero ficar com aquela. Então vai, a coisa vai. E ela vai no shopping, lá também encontrou um rapazinho e começa a sair. De repente, um chega pro outro e fala, ó, o nosso amor acabou, nosso casamento não deu certo, vai cada um viver pro seu lado. Há a nulidade? Existe nulidade aí? Não. Porque esse casamento ele faliu. É claro, cada caso é um caso, só estou dando um exemplo para ilustrar. Havia o amor, mas porque ele não alimentou indo para o futebol e ela não alimentou indo para o shopping, faliu o amor. Então esse casamento, perante aos olhos da igreja, é reconhecido como válido. Porque ele acabou não foi porque não havia amor, ou não foi porque existiu outras coisas, mas sim porque os dois não alimentaram aquilo que eles juraram diante do altar. Porque diante do altar de Deus, eles juraram ser um só. Muito bem, separou. A Nara foi morar com a Michelle, que é a mãe dela, e eu fiquei na casa. Certo. Eu começo a sair com a Raíssa. Pronto, oficializei. Eu Presente posso de Deus. comungar? Ainda coloca no Facebook, meu presente de Deus. Eu posso comungar? Não. Por quê? Porque mesmo que eu não esteja morando com ela, eu jurei diante do altar que eu seria apenas um com ela por toda a vida. Então eu não alimentei o meu matrimônio, eu busquei fora do meu matrimônio aquilo que deveria buscar dentro de casa, e eu estou vivendo no adultério. Agora a Nária está morando com a mãe dela, não está tendo relacionamento com ninguém. Ela pode comungar? Sim, porque ela está vivendo a castidade. Então, se ela não tem ninguém, ela pode comungar, porque a fidelidade que ela jurou ainda está em pé. É claro, cada caso é um caso, a igreja já agora, o Papa Francisco, deu uma abertura muito grande aos tribunais eclesiásticos, pedindo que cada diocese tivesse o seu tribunal, para ajudar os casais a reconhecer se aqueles casamentos foram válidos ou não. Padre, existe divórcio? Não. Existe nulidade matrimonial. Quando a igreja fala que um casamento não foi válido, a igreja está falando que nunca existiu casamento. Não é que a gente era casado e a igreja falou, ó, não, pode separar que vocês não dão certo. Não. A igreja reconhece que nunca existiu casamento. O núcleo é o amor. Se não tem o amor, provavelmente não existiu matrimônio. Então, entendeu? Se a pessoa se guarda na castidade depois do casamento, de um casamento falido, ela pode comungar. Agora, se ela é casada e está tendo relação com uma pessoa lá fora, ela continua em pecado. E acho que tudo isso é muito fruto, né? É um assunto acho, bem amplo para a gente falar em próximos encontros aqui, que é sobre isso, né? O padre fala muito na homilia que o amor é sacrifício. E hoje as pessoas esqueceram disso, né? O amor não é sacrifício, o amor é felicidade, é alegria. E quando aperta ali, quando começa a dar um negocinho errado ali, não amo, não gosto, porque todo mundo vive muito de aparência. Então, a gente volta para aquele bate-papo do começo. Eu sou cristão, não sou, né? O reino dos céus é dos violentos, é daqueles que lutam. Então, ó, cabeção, luta aí pelo seu relacionamento e pare de viver de fachadas, né? Muito bem. E outra, alimenta. Se você assumir o matrimônio, alimente o teu matrimônio. Padre, meu casamento está quase acabando. O que você vai fazer para ressuscitar o teu casamento? É importante você pensar nisso, tá? É necessário que os casais entendam que eles devem buscar ajuda antes de terminarem tudo. Porque foi um passo importante dado na vida deles. Eles juraram um compromisso. Padre, eu estou casado, ele me bate. Ou ele usa droga, ele rouba tudo que tem em casa. Aí é uma outra realidade. Procure o seu pároco, peça ajuda, que ele vai pedir ajuda junto à igreja para analisar. Às vezes nunca existiu matrimônio. Sim, né? E aquela coisa do que a gente fala de pessoas preparadas, busque conhecer quem é aquela pessoa que está se relacionando, conhecer a família, porque é uma junção, né? Você vai virar uma só carne. Então, né?
E Corra se atrás. guarda, né, minha gente? Aí eu não queria falar isso não, mas eu vou falar. Ó, que horas são? Tem censura esse horário? Minha gente, hoje, a pessoa começa a ficar, já faz sexo. O que você tem de mais importante na tua vida, senão você mesmo? Aí você se entrega como instrumento de prazer na mão do outro, é utilizado como se fosse um nada, e aí? Namoro virou isso? Virou sexo? Sabe, perde todo o encanto, toda. Porque o namoro são degraus. Ah, o que o Pato está falando? Ele é celibatário. Eu também já namorei, minha gente. Eu vivi também essa vida de namoro. Eu sei o que eu estou falando. O namoro é você ir descobrindo a pessoa e conhecendo a pessoa com o intuito de casar. Não é estar junto para não ficar sozinho. Ou estar junto só para ficar por aí nessa loucura. Parece que estão no cio. O povo hoje parece que, minha Nossa Senhora, você tem que jogar água com sal para ver se acalma a coisa. Entende? Então tá difícil. Por isso que a igreja fala. A igreja tá velha, padre. É, mas se as pessoas seguissem o que a igreja fala, eu tenho certeza que não teriam tantos filhos, mães adolescentes sem pais, tá? Não teriam tantas famílias desestruturadas como tem hoje. Uma jovem numa noite tem relação sexual com 6, 7 pessoas num baile funk. Depois não sabe que nem quem é o pai. Então houve a banalização do corpo, a banalização do namoro e a banalização do matrimônio. O padre está manifestando. Tá bom, vamos agora falar que esse assunto fica para um próximo Cenáculo Jovem. Mas agora a gente pode falar, puxando o gancho aqui da pergunta da Diana, sobre o pronunciamento e os últimos acontecimentos do Papa Francisco. Padre, por favor. Só porque ele está manifestado, né? Eu jogo a bomba para o padre. Ô, minha gente. Vamos lá. Então, assim, o pronunciamento do Papa Francisco. Meu povo, primeiro nós devemos entender os meios de comunicação dos quais nós estamos buscando as informações. Acho que aí é importante, porque é assim. Os meios de comunicação, eles estão preocupados em comunicar o quê? Depende do meio de comunicação. Eu lembro muito, havia uma revista em São Paulo, eu não vou falar o nome porque eu acho que a gente pode até ser processado. Mas era um jornal, não era uma revista não, que ele falava assim, aconteceu um acidente na Anhanguera, aí na entrada assim já era foto do acidente, carro arrebentado, poça de sangue, já faliu esse jornal, há uns anos, até uns 4 anos atrás ele desistia. Por quê? Ele queria vender pelo sensacionalismo, então ele chocava. Por exemplo, Rede Globo. A Rede Globo está num impasse terrível com o Bolsonaro. A gente sabe disso. Certo? O Bolsonaro, nas lives dele, fala mal da Rede Globo. E o que o jornal da Rede Globo faz? É o tempo inteiro falando mal do Bolsonaro. Aí você assiste a mesma reportagem que a Globo falou. Vou dar um exemplo. Uma segunda-feira que eu estava de folga. Eu assisti o jornal do SBT. Aí o jornal do SBT dizia que o general Mourão ele iria receber não sei quantos milhões do governo federal para continuar a missão de paz, que eu nem sabia que existia uma missão lá na Amazônia, e o general estava à frente. Porque eles estão, aí mostrou todo o trabalho, tudo que eles estão fazendo. Aí você fala, nossa, olha que trabalho, né, bonito. Aí eu liguei na Globo, menino, até a fumaça da Amazônia saiu pelo buraco da televisão e me deixou intoxicado. Por quê? A emissora queria vender uma coisa. Não estou dizendo que a SBT está certo, não estou dizendo que a Globo está certo, não é isso. Eu estou dizendo para vocês que a mesma realidade tem várias óticas. E nós, católicos, devemos buscar a ótica da igreja. Vatican News, a CDI Digital, e aí vai, que são os caminhos oficiais da igreja. Retiraram uma entrevista do Papa, deslocaram o que ele falou, e aí disseram assim, agora o Papa é a favor da união homossexual. Primeiro, era um documentário que o Papa estava falando sobre a questão da homossexualidade nas famílias. Começa por aí. O que acontece? Eu estava lendo esses dias que tem um estudo que chega a quase 80% dos casos, então de cada 100 casos, pelo menos 80 dos jovens que se assumem homossexuais não são aceitos pela família. Então, por exemplo, o jovem chega para falar para a mãe, ele é punido, ele é expulso de casa, ele apanha. Então, o que o Papa dizia?
que aquele jovem ainda é filho. Não é a sexualidade dele que vai definir se ele vai ser filho ou não. Essa é a primeira realidade. Então o Papa estava dizendo isso. E depois o Papa, para tentar garantir uma vida segura aos homossexuais, homoafetivos, que eu posso ser processado por essas feministas aí, se eu falar homossexual. LGBTQIA+. Senão daqui a pouco vai ter umas mulheres mostrando o peito aqui na porta da igreja. Querer queimar a igreja, hein? Pelo amor de Deus. Ai, não, a gente acabou de reformar a sala, por favor. Vão queimar a igreja. Então, esse pessoal aí, o que o Papa disse? Que era necessário leis ou uma forma jurídica que estabelecesse um vínculo seguro para eles, ok? O Papa não estava dizendo de matrimônio dentro da igreja, o Papa não estava reconhecendo a união civil como matrimônio, o Papa estava falando que a realidade dos homossexuais é uma realidade sofrida e difícil, que nós sabemos, todos nós conhecemos, e que era necessário o Estado prover uma segurança para eles, tanto uma acolhida para aqueles que são expulsos de casa, como também leis que favorecessem uma união estável. Ponto. O que os meios de comunicação fizeram? Distorceram. Papa Francisco apoia união de casais LGBT. Casamento gay. Aí já vem outra linha, que eu vi muitos católicos postando. Nossa, o Papa está aceitando até o casamento dos gays, por que não aceita padre casado? Então você vê assim, aí na Venezuela, aquele querido presidente escreve lá ao seu Senado, dizendo assim, se até o Papa aprova a união, então nós também devemos aprovar. Então vejam, o Papa não aprovou, o Papa olhou a pessoa, e ele dizia, eu estou falando como um homem que sente as dores, que vê as dores. Então, católicos, meia boca, procurem o local da informação primeiro. Segundo, o Papa não mudou nada da doutrina, ele estava falando de uma forma caritativa. Porém, a parte que retiraram, ele continua dizendo, não é bem vista aos olhos de Deus a união de pessoas do mesmo sexo. Mas essa parte retiraram, porque aí não dava ibope. Tá? E a gente precisa tomar cuidado, né? A gente já tinha até conversado antes, que quem julga o Santo Padre é a Santíssima Trindade, não somos nós, né? A gente precisa olhar a nossa vida de oração primeiro, a gente precisa rezar pela Santa Igreja e a gente não pode causar escândalos, né? A nossa igreja já é tão atacada, né? É tão difícil de ser católico e ainda os católicos que nós, né? Nós católicos ainda vemos algumas matérias, não buscamos as fontes verdadeiras, temos preguiça de ler, porque é muito verdade isso. A gente tem preguiça de ler um artigo, a gente vai direto, pega uma pessoa que fez um resumo e joga a opinião pessoal dela lá, lê e difama a igreja. Então a gente precisa tomar cuidado. E catecismo, minha gente. Tem dúvida sobre o que a igreja fala do A igreja não está falando para queimar homossexual, não. Mas os movimentos LGBT pensam que a igreja está falando para queimar homossexual. Vai ler lá o catecismo da igreja. A igreja acolhe todos aqueles que são homoafetivos, a igreja acolhe como filhos. A igreja recomenda a castidade, como ela recomenda para qualquer fiel que não contraiu matrimônio. Então a castidade não é algo exclusivo dos gays, não. E nem é para viver castidade em convento, para depois ser freira caminhoneira. Nem em seminário para depois ser padre que fica pintando e fazendo sobrancelha. Não. A castidade é para viver no mundo como sinal de Cristo. Cristo foi casto, por que você não pode ser? A igreja é muito dura. A igreja ela enxerga a realidade do mundo. A castidade é um dom que Cristo nos deixou. E vai dizer o Papa Francisco que é um dom, o Papa Bento, é um dom e um escândalo. Porque neste mundo, onde a roupa é sexualizada, onde as músicas são sexualizadas, onde os meios de comunicação todo o tempo fala da sexualidade de uma forma desenfreada, viver a castidade é uma agressão ao mundo contemporâneo. Né? É um sinal visível. Então, a igreja não está queimando gay nem nada. E outra, movimento LGBT são tudo ateu. Por que eles querem casamento dentro da igreja católica? Se eles nem acreditam em Deus. É para atacar a instituição. Então, acho que a gente precisa acordar um pouco, tá? Vá procurar o que o Papa falou de fato. Se tem dúvida, pergunta para o padre. Eu, Padre Valdir, não tenha medo de perguntar. A gente está aqui para ajudar vocês. Exatamente. Antes de publicar, compartilhar, passar qualquer informação à frente,
seria muito prudente, né, a gente tem acesso aos nossos padres a chegar, padre, olha essa informação, o que você acha? A gente pode compartilhar? Porque a gente sabe que a grande maioria dessas informações, eles colocam lá, eu e a Naira fez faculdade de comunicação e a gente sabe, eles colocam uma manchete super chamativa, Papa Francisco apoia casamento LGBT. E aí depois, como as pessoas têm preguiça de ler, eles colocam uma matéria lá, uma matéria enorme, e aí sabe que ninguém vai ler, e vendeu aquela matéria, e você acabou difamando a sua igreja e causando um escândalo. Enfim, né? Só puxando o gancho para a gente finalizar, um dos últimos acontecimentos também foi sobre a ideologia de gênero nas escolas, que casa muito com isso, né? Sobre a banalização de tudo, a castidade, enfim. Só que agora voltado para as nossas crianças, né? O STF, que não é nem eles que julgam isso, né? Eles colocaram em pauta lá em votação, embaixo dos panos, a votação para aplicar a ideologia de gênero nas escolas, desta vez obrigatoriamente. Aí é que a gente queria que o padre falasse um pouco sobre isso. Padre, o que é ideologia de gênero? Então, você que está assistindo aí, é importante você entender o que é. A ideologia de gênero, ela nasce desses movimentos de cunho socialistas e comunistas e feministas, principalmente no âmbito do feminismo. E a ideologia de gênero, ela fala que a sexualidade ou a opção sexual, não é esse o termo que eles utilizam, mas é o termo que eu vou utilizar, ela é uma construção social. Então, por exemplo, o Danilo não nasceu homenzinho. Foi a sociedade que tornou ele homenzinho. Por quê? Desde pequeno, ele recebeu carrinho. Desde pequeno, ele foi educado a usar uma bermuda diferente da bermuda das meninas, uma camiseta diferente da camiseta das meninas. Então, a ideologia de gênero, ele vem como uma pauta do qual eles são contra toda a formação sexual, ou a imposição, como eles chamam, de meios que definam o sexo da criança. Só que assim, não é, para falar a verdade, a ideologia de gênero não pode ser considerado nenhuma ciência, porque ela não tem base científica nenhuma. Começa por aí. Um médico, 4 médicos e 2 psicólogos, quando foi para discutir a ideologia de gênero, eles falavam de testes que eles fizeram em crianças, em bebês, do sexo masculino, do sexo feminino, com o mesmo estímulo. Então, eles davam um estímulo e as crianças respondiam. E eles diziam assim, os psicólogos, os médicos, pediatras, diziam que as crianças do sexo feminino, todas reagiam da mesma forma. E o do sexo masculino, todos reagiam da mesma forma, a partir do mesmo estímulo, e ambos de forma diferente, os sexos, né? Então, com isso, os médicos diziam que a sexualidade está inata ao ser. Nós nascemos com uma sexualidade, ela não é uma construção social. E a ciência prova isso. Isso não é discurso religioso, isso é discurso científico. Você nasce homem, você nasce mulher. A ideologia de gênero acha uma coisa normal você mutilar o seu corpo, como aquela filha famosa daquela mocinha assim que dança assim, sabe? Eu não vou falar o nome, porque acho que a gente pode ir até preso. Ou senão vai vir umas feministas aqui, umas tudo peluda assim, coisa horrorosa, assim pelada, assim, cheia de pelo, assim, vai vir aqui na porta fazer escândalo. Você vê, a pessoa cortou os peitos, tomou hormônio para se tornar aquilo que ela achava que ela era, na cabeça dela. Mutilou o próprio corpo para transformar ele numa coisa que ela não é. Ela não é aquilo. Então, o que está doente? É o corpo que está errado ou é a mente que está doente? Então, vejam, essa ideia da ideologia de gênero, meu povo, é uma ideologia que quer destruir a sexualidade. E aí eu brinco, e isso é sério. Comprar uma calça de homem hoje é a coisa mais difícil do mundo. Porque as calças hoje são tudo atoladinha, tudo apertadinha. Por quê? Porque há uma cultura da feminilização do homem e da masculinização da mulher. Esse papo do feminismo, a mulher pode ser pedreiro. Biologicamente falando, mulher não pode ser pedreiro. Porque o que acontece? Quando ela tiver com seus 50, 60 anos, ela vai ter aquela doença do qual a bexiga vai ceder. Porque o corpo biológico da mulher não foi feito para carregar peso, como o corpo do homem.
Assim como os africanos sempre ganham a São Silvestre, porque nós sabemos que o fêmur deles, lá embaixo, é de uma forma diferente, por forma biológica, natural, né? Principalmente os quenianos, que ganham sempre a São Silvestre. O que eu quero dizer para vocês é que a biologia está sendo atacada por uma ideologia. E percebam como esse povo é podre, principalmente esse povo aí de partido socialista. Eles são podres porque eles pularam os deputados, porque é lá que tem que se discutir, foram direto ao STF num tempo de pandemia para aprovar que dentro das escolas não tem que ter mais banheiro nem masculino nem feminino, que a criança não pode ser chamado de aluno e aluna, que o uniforme da escola tem que ser unissex. Então percebam, os livros de educação não podem mais vir falando de menino e menina. Então, a ideologia de gênero ela veio para banalizar a própria sexualidade, como se fosse uma construção. O que isso vai gerar? Uma sociedade de pessoas frustradas. Porque a sexualidade ela é uma base importante da vida da pessoa. A maioria das pessoas que têm transtornos na idade adulta é porque não viveram bem a sua fase inicial no âmbito sexual. Tá? O próprio Freud, quando nós estudamos Freud, que ele fala das 5 fases, todas elas estão relacionadas com a sexualidade. Então, mexer na sexualidade das crianças é criar no futuro jovens problemáticos. Rapidinho, a tia Lê mandou aqui no WhatsApp uma figurinha, ela pediu para mostrar para o padre, que fala assim: da costela de Adão nasce Ivo. Ivo oferece o fruto proibido para Adão e ambos são expulsos do paraíso. Eles tentam crescer e se multiplicar, mas por algum motivo desconhecido, nenhum dos dois engravidam e o mundo acaba. Fim. Olha, a Lê, um abraço. A Lê é educadora, professora. Ela sabe bem o que passa nas escolas, tá? Tornar a sexualidade como uma construção social é um crime contra a própria sociedade. Nós vamos caminhar para o fim. Só fazendo uma observação, esses tempos atrás eu estava vendo algumas matérias sobre ideologia de gênero, e na Itália, na França, né, o nosso grande problema, Itália, França, teve 2 mulheres que elas são lésbicas, né, elas são do movimento feminista, e elas decidiram que elas iriam tomar partido da ideologia de gênero e iam fazer os próprios estudos dela. Então, elas adotaram um menino, eu não lembro o nome, o menino Juan, elas adotaram o menino Juan, e começaram a educá-lo como mulher. Nessa educação, elas mutilaram o menino Juan, elas tiraram os órgãos genitais dele e começaram a educá-lo como uma menina, dando roupa rosa, brinquedo de menina, mas como menina assim, né? Feminista. E esse menino foi crescendo, só que essa criança ela não se identificava com aquilo, porque ela era um menino, ela gostava de pular, de brincar de coisas de menino, ela gostava de coisas de menino. E durante esse tempo que ele foi crescendo com alguns distúrbios, e alguns distúrbios muito sérios. Esse menino Juan, ele tinha um irmão gêmeo, né, que o irmão gêmeo dele era menino e ele era menina, então ele não conseguia entender a desordem que estava dentro dele, causada por essas feministas, né? E sim, ele não sabia, ele cresceu com essa desordem dentro dele, olhando o irmão, olhando as outras pessoas e não entendia. E ele cresceu como menina. Sim. Porque elas fizeram a mudança de sexo nele quando ele era pequeno. E aí ele cresceu achando que era uma menina, ele não sabia disso tudo, e no final da história, quando ele descobriu, teve um rebuliço todo lá, que seria muito interessante que vocês pesquisassem sobre esse caso, que não é o primeiro, são vários casos que tem. E quando ele descobriu que ele era um menino, ele não soube lidar com a situação, com a sociedade, com as coisas dentro dele, com as desordens, as inclinações, enfim. Tudo aquilo que foi influenciado por esse casal, essas 2 mulheres, né? E ele se matou. E logo após dele ter se matado, o irmão dele também se matou. Então, esses são alguns casos, que tem outros vários, resultados da ideologia de gênero que querem aplicar nas nossas escolas, atacando as nossas crianças.
Então, a gente precisa estudar sobre esses assuntos, a gente precisa ser militante sobre esses assuntos, a gente não pode deixar que aconteça esse tipo de coisa, porque senão a sociedade, como o padre tinha falado, ela já não está boa, né? Então, ela vai a decair mais. Nós sabemos que existem 3 instituições básicas na sociedade, que é o Estado, já falei isso nas homilias e repito, o Estado, que está desacreditado por todos nós. Eu não aguento mais carro de político na minha porta, tá? Assim, passando nas ruas, o dia inteiro, aquela coisa horrorosa. Tá, o Estado está desacreditado. A família, estão tentando atacar a família, e a família é uma instituição sagrada. E o terceiro ponto é a transcendência, o direito à transcendência, a fé, que também estão atacando, porque tiraram a transcendência do homem. Deus agora está tão imanente que ele realiza todas as coisas para mim. Tá? Então, essas 3 instituições, elas ferem o homem na sua natureza, que nós estudamos na Escola de Maria, para que o homem foi criado. Tá? Ainda da ideologia de gênero. Rapidinho. A Lê mandou aqui também, assim, sobre a ideologia. Tem para vocês pesquisarem em casa, né? Tem um professor ótimo, que é o Felipe Neri, que fala e esclarece muitas dúvidas a respeito, né? Realmente no que está por trás de todo esse mal. Pode ir. E o Felipe Neri, esses dias, ele participou de uma entrevista muito legal, com uma jornalista perturbada, né, que é a favor da ideologia, depois aquele Lacombe, que era o responsável, e outros professores que estavam juntos. Se eu não me engano, foi ele que participou, falando sobre a ideologia de gênero. O que mais me incomoda no Brasil é a hipocrisia, minha gente. Você vê esses partidos aí que tem um fundão eleitoral, que é dinheiro nosso que eles pegam, eles utilizam para pagar advogados, para os advogados agirem direto no STF, e o STF fica legislando de coisas pequenininhas. Perceba, não passa pela Câmara, pela Câmara dos Deputados, não passa pelo Senado, vai direto para o STF. O que é o STF? O que se tornou o STF? Ele é a corte máxima do Brasil, né? A nossa Suprema Corte, ou ele agora é um tribunal esquerdista? Ou um tribunal ideológico? Não sei. Às vezes eu acho que eu tenho mais capacidade de julgar do que eles. Tá? Não por soberba minha, Deus me livre, é que estão julgando mal mesmo. Eles, na cara dura, eles estão. Vocês viram aquele ladrão que eles queriam soltar? Minha gente, dá vontade de chamar uns homem-bomba para ir lá dentro fazer a festa. Acabou? Tem mais uma perguntinha aqui da. Tem. Calma aí, chora não, Naira. Não, o bom que o padre procura Da é que... Estevânia. Se for possível, gostaria que o padre Rafael explique a origem da vigília de oração, devoção e importância. Qual? É a minha pergunta. Porque a vigília de oração, devoção e importância é pelos defuntos? Qual é a vigília? Mulher, tem Então, tanta vigília rolando por aí, né? tem tanta vigília. Então, se tu puder só dar uma explicação, assim, aprofundar um pouquinho mais, nesses últimos minutos a gente até responde, tá bom? Ô, padre, tendo esses ataques de... Enfim, é, eu vejo alguns casais que têm esse receio da ideologia de gênero chegar até as crianças, que eles acabam adotando o homeschooling. O que o senhor acha desses casais que adotam essa opção? Eu acho que assim, o homeschooling, ele é um bom caminho para a educação quando o pai e a mãe têm uma boa educação. Sim, O problema é esse. O Quando o pai é meio Brasil, surtado, né? o problema do Brasil é que, infelizmente, a educação do Brasil, ela, do governo militar até aqui, ela vem sendo sucateada cada vez mais. Então, o material didático do Brasil é horrível. Você encontra erro de português, em livro de história, erro de século, personagem que não existe, que não existiu na história. Ivos. Encontra esses ivos da vida. Então, assim, o homeschooling ele me preocupa nesse sentido, até onde a formação da criança, do jovem, do adolescente, ele vai ter uma profundidade intelectual. E a socialização também, né? Isso, porque nós sabemos que pela psicologia, e quem é pedagogo também sabe, o período de desenvolvimento da criança se dá na escola.
Então, o contato com outras crianças facilita o desenvolvimento. É claro, se eu tivesse um filho hoje, se eu não fosse padre primeiro, né, e tivesse um filho. Porque é capaz de alguém Primeiro recortar ponto. o... É, Alguém porque recorta o áudio. senão vão recortar e vão falar assim, o padre falou que vai ter um filho hoje. Cônego regular na Cônego terapia. regular. Isso. Aí vem, Papa Francisco falou. Aí coloca aquela foto do Papa Francisco assim. Tá. Então, se eu não fosse padre e tivesse um filho, talvez eu iria adotar o homeschooling. Porque eu iria me esforçar muito para ensinar os meus filhos. Porque, de fato, a ideologia nas escolas, olha, eu falo, às vezes a gente tem um jovem na igreja, um jovem bom, sabe? Um bom jovem, como diz Dom Luciano, um jovem bom e um bom jovem. A gente perde ele. Por que a gente perde? Porque lá na escola os professores falam tudo o contrário do que aquilo que a gente fala aqui na igreja. E acabam colocando mentiras. Quantas vezes eu já briguei com um professor de filosofia e de história por falar besteira? E quando eu questiono o professor fica sem rumo. Não, tá bom, eu talvez tenha errado. Poxa, professor de matemática dando aula de filosofia, então é complicado, certo? Então, mas assim, o homeschooling ele é uma saída para quem tem conhecimento. Porque, de fato, minha gente, se for um homeschooling da forma que é a educação aí, se for para ser igual. É. Isso. Geralmente famílias que adotam isso são famílias a favor da vida, né? E tem filhos, 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 filhos. E talvez, se não tiver uma estrutura boa para o homeschooling, pode acontecer da criança mais velha ficar defasada, porque está acompanhando a matéria do filho menor. Então, tem que ter muito... Eu acho que é um assunto muito delicado, porque por mais que seja importante, também tem esse ponto, né? Dá para a gente fazer uma boa discussão sobre E isso. trazer a Lê. A Lê já está intimada. Ale, você que dá aula, que é professora, é legal um dia a gente trazer para falar da ideologia de gênero, do feminismo e do homeschooling dentro da fé católica. Isso, Acho que a Lê é uma pessoa bem preparada e a para gente isso. dá um voto também, né, para o que está surgindo muito, né, aqui em Osasco, por exemplo, a gente tem também uma escola católica, que é católica de verdade, né, não é católica meia boca, então temos esperança também, né, acho que a família que se interessa pelo homeschooling tem também essa chance de colocar um filho numa escola. Conheça onde você vai matricular o seu filho e... Mas o pior são aquelas famílias que não têm condições e são obrigados a colocar no Estado, aí ou na prefeitura. Aí eu não sei o que é pior. Se no Estado é a merenda que é roubada, ou na prefeitura que os professores são tão mal remunerados e o prefeito passa de vez em quando na época de campanha. Eu não queria falar disso, mas eu acho que tudo isso é reflexo também, né, na questão do Estado, de uma falta política que nós temos, né? Porque ocorre isso, quando a gente não tem uma boa gerência, em casos de corrupção e afins, o nosso Estado, a nossa educação fica defasada. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente elege, ir atrás e correr atrás de direitos, porque a gente não tem responsabilidade no nosso voto, coloca qualquer coisa meia boca lá em cima para defender nossos direitos, e acontece isso, de ter uma educação tão precária que a gente tem hoje, e o que está acontecendo? O pior é quando você tem 3 candidatos e os 3 estão respondendo processo. Né? Tá bom, minha gente, acho que é isso, né? Cadê o Luiz Carlos? Padre, é pecado quando você chega na igreja e o padre é lacrador e você tem vontade de ir embora no meio da missa? Meu irmão, ó, pensa assim. O padre lacrador é fogo. Ó, se for eu, depois tu leva 2 tapas na cara. Fiquei sem rumo, Luiz Carlos. Não, eu sei do que você está falando, eu te entendo, meu irmão. Assim, pecado não é. São Tomás de Aquino, eu vou mudar a situação para você entender. Uma vez perguntaram para ele assim, tinha um padre que ele tinha uma vida dúbia, ou seja, ele era padre, mas tinha mulher, tudo, e todo mundo sabia. E aí questionaram Tomás de Aquino, será que o sacramento que esse padre faz é válido? Porque ele não é discípulo, ele não vive o discipulado, não vive a missão sacerdotal. Aí São Tomás de Aquino respondeu que a graça opera independente da pessoa. Ou seja, a Eucaristia se torna a Eucaristia por dom
e por obra do Espírito, através do sacerdote. É necessário o sacerdote para a realização do sacrifício, mas o que acontece ali é uma obra de Deus, Opus Dei, é uma obra do Senhor. Então, a graça de Deus ocorre através dele. Por mais que ele seja pecador, na hora da morte ele vai dar um beijo no capiroto, ou ele vai conversar com o Senhor bem sério. Jesus vai falar, senta aqui do meu lado, lacrador, vamos conversar. Então, por mais que ele seja pecador, a Eucaristia é válida. O sacramento acontece. Eu te aconselho assim, meu irmão. Se você tem a oportunidade de ir em outra missa, e você se sente ofendido, levante e vá embora. Porque senão você vai pecar mais estando no banco. Agora, se você não tem a oportunidade de ir a outra missa, haja como um cristão. Durante a homilia ali, ore pelo padre, peça que Deus mostre a verdadeira luz para ele, né, que ele possa se converter, e aí viva o sacramento que está sendo celebrado no altar. Tá? O importante é você entender que a graça ocorre independente do ministro. Tá? É necessário o ministro, mas a graça acontece. Queria falar aqui com o Luiz Carlos, foi tudo combinado, né? Porque ele levantou um ponto, eu queria até jogar para o padre agora. Não sou eu não, né, Luiz Não, Carlos? Tu me peraí, responde. rapaz. Se isso tudo, né, que você falou, não tenho condições de ir em outra missa, seria também uma forma de martírio? Seria. Uma vez, Luiz Carlos, eu tinha 7 anos. E eu sou paroquiano de uma paróquia bem longe daqui. E o padre estava fazendo uma campanha para levar a Bíblia. E eu estava com a minha avó na missa das 7h30 da manhã. E o padre perguntou assim, quem trouxe a Bíblia? Ninguém levantou a mão. Imagina, quando começasse o evangelho, as pessoas iam estar procurando a primeira leitura ainda. E outra, a Bíblia não é livro litúrgico, mas enfim. Quem trouxe a Bíblia? Ninguém levantou a mão. Ele fechou o lecionário assim, ó. Pá! Jogou no chão e deu um chute no lecionário que deslizou o corredor central da Igreja dos Remédios. Eu falei, deslizou. 80% da igreja levantou e foi embora. E eu virei e falei, e agora? E aí? O que a gente faz? Ficamos lá quieto. Para você ser católico, você tem que lutar dentro da igreja. E se você desistir da igreja, você está desistindo da sua mãe. E a gente não pode desistir da nossa mãe nunca. Tá? Então nós devemos lutar pela igreja. Até porque se os bons vão embora, a igreja sempre fica do jeito que está. Então é necessário renovar. Fica, meu irmão, no banco. E se tiver oportunidade, converse com o padre. E chame o padre de canto e fale, o senhor está defendendo esse partido? Isso que está acontecendo. O senhor está defendendo essa situação? Isso que está acontecendo. Às vezes é necessário dar um cutucão no padre para o padre acordar. Amém. Fechamos. Ó, a Lê acabou de mandar aqui que ela topa e também mandou que sabe quem é esse padre. Então, ó, vai rezar, hein, Alê? Tá difícil, viu, Luiz Carlos? Tá difícil. Tá difícil a lei, viu? A gente tem que fazer escala, minha gente, não tem como. Bom, temos avisos? Temos. Semana que vem, caríssimos ministros que nos acompanham, ministros. Semana que vem é a Semana dos Ministérios. Semana dos Ministérios é aquela semana que a Diocese de Osasco recorda, celebra e forma os seus ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, das Exéquias e do batismo, que não tem mais, mas tá bom, os ministros do batismo, e isso aí. É sempre a nível regional, mas por causa da pandemia, diz que o corona está em todas as portas gritando, eu quero as véias, então vai ser a nível paroquial. A princípio será presencial aqui na paróquia, então começa segunda-feira, às 8 horas da noite. Terça-feira, quarta, quinta, às 8 horas, tá? Presencial. E sexta-feira a missa na diocese, que aí vocês vão acompanhar pelos meios de comunicação. Padre, mas eu sou velho, tô caindo nos pedaços, corona se me pegar faz miséria, tá bom. Nós iremos combinar, porque pelo Google Meet vai ser transmitido. Nós não iremos abrir para toda a paróquia, será só para os ministros, porque é uma formação bem direcionada a eles, tá bom? Então nós convidamos todos os ministros a permanecerem firmes, tá? Durante toda a semana. E assim, aqueles que já estão indo à missa, que já estão saindo de casa, venham até a matriz, tá? Participem, vai ser um momento gostoso, momento de reencontro.
nós iremos falar e também iremos ouvir. Então, semana que vem, Semana dos Ministérios. Segunda-feira, 8 horas da noite, Padre Valdir irá fazer a abertura da semana, com a adoração ao Santíssimo. Tá contando tudo o que vai acontecer na semana, né? Deixa as Isso. vaias curiosas que a corona chega aqui. Agradecimentos, vos damos... Não. Isso é do terço. Tá bom. Então vamos. Tem mais alguma coisa? Não? Não? Se você está aí na sua casa e quer também vir aqui um dia participar conosco, sinta-se convidado. Ah, padre, eu quero participar do bate-papo, eu gosto, também quero participar dessa entrevista, quero estar junto. É bem-vindo. Tá? É o Cenáculo Jovem que a gente abre para todos os jovens de 0 0 a 100 100 anos. Eu que falo, esqueci. Tá certo. Então, nós agradecemos a você que nos acompanhou. A Raíssa, Pedro, alguma palavra final? Nária? Não? Tem mais alguma coisa? Vai dar bênção? Então vamos dar a bênção final? Você não... Isso. É. Então vou dar a bênção final. Vamos rezar então a Mãe Aparecida, que está aqui desde o início nos acompanhando, e também a imagem de São Pedro, que nos recorda a figura do Papa, ele que recebeu de Cristo as chaves. Peçamos a São Pedro e a Mãe Aparecida que olhe por toda a igreja, por todo o clero, por todos os fiéis, para que tenham sempre a sede de sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada para você que contribuiu. Quando você menos esperar, a gente aparece numa salinha nova de verdade. E é isso. E para os jovens de 0 a 100 anos, Esse Esse foi foi o o Cenáculo Cenáculo Jovem. Jovem. Deus abençoe, minha gente. Obrigado.